Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Luiz Anunciação e eu quero falar sobre um artigo que nós acabamos de publicar, uma vez que as análises feitas nesse artigo são importantes principalmente para aqueles pesquisadores que trabalham com uma interface entre ciências sociais, seja ela qual for, e estatística, principalmente aspectos aplicados da estatística. Vocês estão reparando que aqui na tela do meu computador tem algumas coisas. Eu quero começar por iniciar esse vídeo apresentando o artigo que foi publicado. Esse artigo tem o nome de A Comissão Nacional da Verdade, a Construção de Memórias Sociais. Ele foi basicamente totalmente liderado por uma colega nossa, a Karen, um artigo bastante interessante e que toca num tema muito polêmico, não é? Que é um tema que envolve um calor político natural quando as pessoas discutem sobre e uma questão muito importante sobre aspectos relacionados à memória, principalmente memória social. Eu não vou entrar nesse artigo com mais detalhe mesmo porque eu não sou o autor principal e tenho pouco conhecimento sobre esse assunto, mas eu quero mostrar para vocês algumas análises estatísticas para depois nós implementarmos isso no R. E como eu vou te mostrar as sintaxes, eu espero que isso possa ser utilizado também nas suas pesquisas futuramente. Bom, vou aqui direcionar minha atenção um pouco mais aqui para o computador. Repara só, todo artigo, todo mundo sabe, né, tem uma parte de método. Eu vou direto na seção metodológica porque eu até sublinhei não, destaquei aqui em amarelo. Algumas análises foram feitas, elas foram feitas no R, está aqui atrás dessa tela. E aqui eu coloquei que eu fiz um teste T, e eu vou mostrar para vocês. O teste T é realmente muito fácil, é feito no R. E depois eu coloquei aqui, o tamanho do efeito foi calculado a partir do Datecoin. E coloco aqui qual foi o pacote que eu utilizei. O R ele apresenta diversas extensões que a gente chama de complementos ou pacotes, ou a gente pode entender que é meio que o espinafre do Popeye, não é? Quando ele come, quando ele faz a ingestão do espinafre, ele fica mais forte. Quando a gente consegue instalar esses pacotes no R, nossas análises ficam bem mais rápidas de serem feitas. Bom, sempre tem um aspecto teórico que eu acho um pouco importante, né? Deixa eu aqui colocar para a gente visualizar isso adequadamente. Vou voltar aqui no início. Bom, a nossa agenda é essa, teste T, 2 grupos, Datecoin, sua interpretação, modelagem no R. A ideia por detrás do teste T para 2 grupos, daqui a síntese da síntese da síntese da síntese, é permitir a comparação entre 2 médias. Uma coisa importante, o teste T é considerado um teste paramétrico, né? Fica claro quando a gente entende que a média é um estimador de posição, que ela tem algumas características particulares. Então, quando a gente fala que o teste T ele vai comparar médias, fica claro saber que ele é um teste considerado como paramétrico. Ele tem alguns pressupostos que nem sempre a gente vai conseguir assumi-los adequadamente, mas é sempre importante checá-los adequadamente, que a independência, ou seja, cada participante está apenas num único grupo, né? Os resíduos também seriam independentes, caso esse fosse o caso, normalidade, homocidasticidade, ou seja, as variâncias não são estatisticamente diferentes. E os valores de P, quando a gente for fazer a nossa análise aqui no R, vocês vão reparar, os valores de P, eles são entendidos como, no sentido mais pragmático, como discretos. Na maior parte das vezes, os pesquisadores têm atitudes binárias. Não estou falando que isso é bom. Infelizmente, é assim que as pessoas acabam por fazer. Quando esse valor é menor do que um determinado nível de significância, por exemplo, alfa 0,05, as pessoas tendem a rejeitar a hipótese nula e falar, olha, talvez tenha aqui algum efeito. E quando esse valor é superior a esse nível de significância, as pessoas tendem a falhar em rejeitar a hipótese nula. É muito pouco frequente que as pessoas entendam que um nível de que um valor de P 0,04, 0,05 ou 0,06 é a mesma informação, ele traz exatamente a mesma resposta. Isso não é sempre visto. Uma vez que os valores de P são entendidos como discretos, é necessário, pelo menos muito importante, que no seu trabalho você apresente uma medida que possa ser entendida como contínua. E está exatamente aqui. Uma coisa importante, caso você queira ter mais informações sobre o teste T, tem um artigo recente de 2019, que eu deixo aqui o link para vocês apenas clicarem e acessarem o DOI, na verdade, que ele coloca como esses pressupostos são importantes, como eles são testados e quais são as eventuais consequências quando a gente rejeita esses pressupostos, mesmo assim assume que eles foram aceitos, né, foram mantidos. Bom, o tamanho do efeito na prática, mas isso é muito controverso, ele acaba por funcionar como um complemento do teste de significância de hipótese nula. Ele é empiricamente relacionado com o poder, ou seja, o tamanho da amostra está ali envolto nesse conceito, é muito relacionado para medir o efeito em tratamentos, verifica a distância entre 2 médias e existem diferentes estatísticas de testes para cálculo do tamanho do efeito. Vou mostrar uma só. Na verdade, quando a gente quebra o tamanho do efeito nas suas famílias,
Nós temos aquelas famílias que utilizam a média para o cálculo e nós temos aquelas famílias que utilizam a variância para o cálculo. É importante entender que na origem, tamanho do efeito é muito relacionado com média e tem lá o específico, que é o Dedekind. Uma outra coisa também que é importante da gente entender é que é possível ter um tamanho de efeito calculado a partir de uma determinada fórmula e rapidamente, a partir de uma transformação super simples, chegar ao resultado de um outro tamanho de efeito calculado por uma outra fórmula. Ou seja, você consegue rapidamente fazer essa transposição de um tamanho de efeito para outro tamanho de efeito. Em outras palavras, se eu souber os critérios de corte de uma interpretação específica, eu vou conseguir fazer das outras também. Bom, nós vamos ver aqui o Dedekind, que ele pode ser classificado, se for até 0.2, desculpa, de 0.2 até 0.5 como pequeno, 0.5 a 0.8 médio, 0.8 em diante grande, se for menor do que 0.2 seria insignificante, e algumas classificações colocam que se for superior a 1.2 é muito grande. Bom, vou aqui minimizar esse slide e vou deixar aqui o R aberto. Bom, o R está aberto, todos vocês conseguem verificar. Eu já trabalhei aqui já tem algum tempo, não é? Todo artigo publicado demora um certo tempo até... Bom, demora muito tempo entre pensar na proposta de pesquisa, fazer a coleta de dados, coletar os dados direitinho, analisar, escrever. Bom, vou chamar aqui alguns pacotes, vou chamar o Tidyverse, vou chamar o F-Size, não é? Esses são os dois pacotes, na verdade já havia carregado eles antes. Esses são os pacotes que são necessários para eu fazer isso que eu quero fazer. Na verdade, o Tidyverse nem seria necessário nesse caso. Bom, eu vou trabalhar sempre com esses dados, então quero apresentar para vocês a base que eu estou trabalhando. Então aqui nós temos identificação, nós temos aqui algumas palavras que o participante fez, nós fizemos também uma análise de conteúdo. E lá na frente nós temos aqui alguns resultados relacionados a scores que essas escalas apresentam, tá bom? É muito polêmico essas técnicas, são muito polêmicas, não é? Essas técnicas em que a gente soma os resultados de uma determinada escala, mas eu não quero entrar nessa confusão nesse momento. Eu vou direto, que eu já marquei a linha específica, é a linha de número 125. É nessa linha que nós vamos aqui fazer e parear com os resultados da pesquisa. Então, vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui os dados, vou agrupar pela orientação política do participante e eu vou fazer um sumário de uma única variável, emoções negativas, e vou colocar média e desvio padrão aqui embaixo, vai ter os resultados. Uma coisa muito importante, realmente estou utilizando o Tidyverse aqui, e essa pesquisa, quando vocês forem ler, vocês vão ver que entre algumas formas pelas quais nós coletamos os dados, nós tiramos escalas relacionadas a sentimentos, que podem ser quebradas em positivos e negativos, e existem alguns modelos teóricos que classificam os sentimentos como ortogonais, ou seja, não necessariamente um anularia o outro. Beleza, aqui nós temos a orientação política, dá para ver aqui, não é? E média e desvio padrão. Vamos lá parear com o artigo, né? Para que isso fique bastante claro e a gente não cometa nenhum equívoco. Então o artigo está aqui, é o último. Então vamos achar essa tabelinha aqui no artigo, eu marquei. Beleza, então nós achamos essa tabelinha. Vou lá, então está aqui 608, está aqui. Tem um desvio padrão, 7.35 está aqui, tem um desvio padrão. Tudo certinho, né? E olha, nesse momento eu sou plenamente apolítico se isso existisse. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu não favoreço nem pessoas de direita nem pessoas de esquerda. É uma coisa suprapartidária e suprapolítica nesse momento, somente para que a gente possa entender os resultados. Nós temos a média, nós temos o desvio padrão. Nós já entendemos que se nós assumirmos uma série de pressupostos bastante restritos e específicos, eu posso fazer uma comparação desses dois grupos a partir de um teste T. E é isso que eu vou fazer agora. Tem uma implementação aqui, na verdade a gente chamaria isso de Welk Test, mas isso não vem bem ao caso. E está lá. Então nós temos aqui o teste T e o valor de P está colocado aqui. Repara só, muito pequenininho, né? Bem menor do que a maior parte dos níveis de significância que são eleitos logo no início da pesquisa, né? O erro do tipo 1, o alfa, quase sempre eleito como 0.05. Bom, tem diferença entre esses grupos. No entanto, agora eu quero verificar o tamanho que essa diferença tem. Essa é uma medida de maior relevância e um pouco mais conectada também com aquelas coisas que o pesquisador se pergunta quando faz uma pesquisa, né? Qual o tamanho dessa diferença? Bom, vamos dar uma olhada, não é? Exatamente pelo pacote que eu carreguei ainda há pouquinho. Essa é a função coin.d. Na verdade, só estou copiando aqui o argumento de cima, incluí apenas o factor aqui para deixar bastante claro que essa variável aqui é uma variável que ela vai ser tratada como um fator, uma variável tecnicamente discreta em alguns casos.
E está aqui, ele automaticamente faz para a gente a conta, se é módulo, desculpa, a gente sempre vai entender isso aqui como um módulo, ele dá a interpretação e dá os intervalos de confiança, né? Olha só que interessante, vou voltar lá e temos aqui, ó, 0.4, né? 0.4 negativo. Uma coisa muito importante, vamos dar uma olhada em que significa isso visualmente. Eu acho que dessa maneira a gente consegue rapidamente entender esses resultados. Eu vou abrir aqui, então beleza. Então estou aqui com um site, esse site é o rpsychologist.com, é um site excelente, e dentro dos aplicativos que esse site oferece, nós temos ali o Datecoin. Repara só, não tem efeito nenhum, Datecoin igual a zero. Bom, quando o Datecoin é igual a zero, você pode não acreditar em mim agora, mas tem uma outra distribuição plotada aqui atrás. Então repara só o que eu vou fazer agora. Vou colocar um Datecoin altamente gigante. Essas distribuições começaram a se afastar. O nosso resultado do Datecoin foi 0.4. Lembrando, a gente vai sempre entender isso como módulo. Repara que dessa maneira a gente consegue visualizar a distância entre dois grupos. Talvez você diga, nossa, mas que distância pequena, não é? Mas atenção, isso daí é uma distância muito interessante quando a gente fala sobre tamanho do efeito. Primeiro, e talvez como um grande resumo, né? Tamanho do efeito é uma medida muito importante para que você apresente, não necessariamente apenas quando os resultados são significativos, mas quase sempre as pessoas entendem como um grande complemento, não é? Eu acredito que o R seja uma excelente plataforma para que você possa implementar isso, mas nunca se esqueça de visualizar os resultados da sua pesquisa dessa maneira, porque também eles tornam-se um pouco mais informativos para o pesquisador e até mesmo para o público lá na frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo possa te auxiliar nas suas análises. Um grande abraço e até o próximo.